Olá, pessoal. Essa é a primeira aula em que a gente vai começar a desenvolver o modelo de projeto de domínio. Após a gente fazer um diagrama inicial de análise que descreve as principais classes do domínio, a gente vai começar a pensar em como transformar aquela classe em um projeto. Bem, algumas coisas a gente tem que diferenciar aqui. Primeiro, quando a gente fala de domínio, a gente está falando das classes responsáveis pelas regras de negócio. Então, quando você vai desenvolver um software, você vai ter várias classes que vão ter diferentes funcionalidades e vão envolver diferentes tecnologias. Então, você pode ter classes específicas sobre interfaces, você pode ter classes específicas para tratar da persistência de dados, você pode ter classes úteis, né, que fazem conexões com serviços externos, você pode ter, vai depender muito do que você está implementando. Isso a gente viu na arquitetura de software. Você vai pensar em como organizar esses componentes. Bom, mas qual que seria o cerne do sistema que a gente está agora modelando? São as classes de domínio, ou seja, são aquelas classes responsáveis por implementar as regras de negócio. Então, o nosso diagrama de análise que a gente fez lá atrás, inicial, ele trata apenas dessas classes. A gente não está preocupado com persistência de dados, interface, a gente está preocupado apenas com regras de negócio. Então, o que nós vamos começar agora é trabalhar nessa camada, transformar aquele diagrama de análise em um diagrama de projeto. Então, a análise é um diagrama no qual nós fizemos, como o nome já diz, uma análise preliminar da solução, e agora a gente quer transformar isso num projeto. E o projeto em si descreve algo implementável, que vai seguir a sua codificação, vai seguir o que foi especificado a partir de agora neste modelo. Bom, então o projeto de software, né, se a gente for comparar com uma casa, é uma atividade complexa e vai desenvolver diversas etapas. Uma das mais importantes é definir essas estruturas, a estrutura de como será implementado, ou seja, como as classes de domínio são montadas e como elas são relacionadas. Vale ressaltar que sempre aqui a gente busca organizar essas classes de forma que tragam o melhor da orientação objeto, né, respeitando os preceitos dessa abordagem e desse paradigma. Bom, como eu comentei, normalmente o modelo de classe ele pode ser constituído de várias camadas, né? Não necessariamente precisa ser em camadas, mas numa arquitetura para sistemas comerciais, por exemplo, é uma arquitetura bem comum. E a camada principal, ou a camada de domínio, então, é responsável por toda essa lógica do sistema e é uma evolução da camada de análise. E além disso, como comentei já, vão ter camadas de persistência, interface e algumas outras. E tudo isso vai ser estabelecido na arquitetura da sua solução, por isso que é importante, antes de você realmente começar a implementar o sistema, você pensar na arquitetura, quais componentes, quais elementos, porque a arquitetura está no nível mais alto do que o projeto. A arquitetura descreve quais elementos, e aqui a gente vai descrever como esses elementos são implementados. Bom, então, algumas diferenças entre análise, diagrama de análise e projeto. Na verdade, o diagrama de projeto a gente pode considerar uma evolução do diagrama de análise. E o diagrama de análise, a gente usou uma abordagem de um mapa conceitual. O nosso diagrama de análise veio de uma evolução do mapa conceitual e o diagrama de projeto, por sua vez, vai vir da evolução desse diagrama de análise. Bom, inicialmente, o diagrama de projeto é idêntico ao diagrama de classe de análise, uma vez que é uma evolução desse diagrama. É isso que a gente espera, que nosso diagrama seja bem feito e sirva como ponto de partida. O modelo de projeto deve ser implementado de forma que pretendemos implementar o sistema. Então, o que a gente vai colocar? O que a gente vai modificar nesse diagrama de análise? Vamos adicionar métodos, principalmente. Talvez esse é o ponto mais importante, porque nosso diagrama de análise, muita gente chama de diagrama conceitual, porque não são classes, né? Enquanto a gente não tem métodos, a gente não pode definir como classes. Então, seriam só conceitos iniciais. E essas classes que vão trazer responsabilidades, ou seja, quando você cria uma classe, o método que vai deixar muito claro para que aquela classe foi criada, ou seja, o que aquela classe faz. Os atributos descrevem
basicamente aquela classe, as características da classe, mas o que ela faz, que é o realmente importa no sistema, né, as responsabilidades daquela classe vão ser definidas nos métodos. Bom, a gente também pode adicionar direção nas associações, podemos detalhar os atributos, né, porque a gente viu que a gente colocou só atributos básicos, as características essenciais, mas como aqui a gente está falando de projeto, então esse projeto a gente pode, por exemplo, gerar código a partir dele, e a gente quer que o código, que o projeto sirva como uma documentação. Então a gente precisa que esse projeto seja idêntico ao código, né? Esse é um dos objetivos de se criar uma documentação. Alterar a estrutura das classes, porque a gente pode ver que relacionamentos não estão corretos, precisam de novas classes, né? E assim por diante. Regras de visibilidade, público, privado, protect, static, é aqui que a gente também vai definir, né? Bom, a partir disso, vamos começar aqui com algumas questões básicas. Bom, primeiro, a gente viu uma classe de associação, que é uma forma da gente criar uma nova classe numa associação lá na classe de análise. Então, existia duas classes e eu identifiquei que a associação entre aquelas classes tinha propriedades próprias. Ou seja, então aquela associação não era apenas uma associação, era uma classe. Daí veio uma classe de associação, né? Essas classes de associação, então, elas são importantes instrumentos para definir regras de negócio que ocorrem no domínio do problema. Então, eu estou lá entendendo o problema e eu começo a enxergar essas associações e começo a ver classes. Contudo, quando a gente vai programar orientado a objetos, você não tem uma classe de associação, tudo são classes. Então, a gente tem que transformar essa regra de associação no modelo de classe com relacionamentos normais, né? Porque essa regra, essa classe de associação não tem uma implementação específica para ela nas linguagens orientadas a objetos. Então, a gente vai converter essa regra de associação no modelo de projeto. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o exemplo que a gente sabia que uma pessoa trabalha numa empresa. Ponto. Ponto. A pessoa trabalha numa empresa. E daí, olhando melhor para esse relacionamento entre pessoa e empresa, a gente viu que a pessoa, na verdade, ela desempenha uma função na empresa, né? Ela trabalha, ou seja, ela desempenha uma função na empresa. Só que essa função, ela pode variar. Nem todas as pessoas que trabalham na mesma empresa têm o mesmo salário, né? Têm a mesma função, têm a mesma data de admissão. Ou seja, essa relação tem propriedades, então foi criada uma classe de associação para definir esse relacionamento. E a gente sabia que uma pessoa pode trabalhar em uma ou várias empresas e uma empresa tem vários funcionários. E foi criada a classe de associação. Bom, a gente criou a classe de associação só para dizer que essa classe veio desse relacionamento. Contudo, a gente não colocou multiplicidades. A gente manteve a multiplicidade que já existia aqui, que a gente sabia que uma pessoa trabalha em várias empresas e uma empresa tem vários funcionários. Bom, agora a gente precisa colocar as multiplicidades nesse cara. Né? Então, essa relação é única, que a pessoa exerce na empresa. A pessoa ela exerce uma única função na empresa, né? A pessoa não exerce várias funções na empresa, ela tem um contrato específico, apesar de talvez ela possa exercer, mas ela tem um contrato específico. Bom, então a nossa multiplicidade vai ser o seguinte: representa a relação única que a pessoa exerce na empresa. Esses relacionamentos dizem respeito à pessoa e à empresa, certo? Como eu expliquei. A gente primeiro tinha criado esse relacionamento, depois veio essa classe de associação. Como que a gente vai fazer então para criar multiplicidade? Como a multiplicidade representa que essa função é única nesse relacionamento, o relacionamento de função com pessoa e com empresa vai ser sempre 1. Né? Então, basicamente, a gente vai transformar esse modelo. Tá? A gente precisa colocar as multiplicidades agora da função com a pessoa e com a empresa, transformar de uma classe de associação num relacionamento. Então, função vai ficar no meio, entre função, entre
pessoa e empresa. Bom, então a gente tem aqui que uma pessoa trabalha em tem uma ou várias funções, e essa função é em uma única empresa. E essa empresa tem várias funções. E cada função é exercida por uma pessoa. Então, essa função descreve lá aquele contrato. Talvez não seja nem o melhor nome, mas descreve o contrato que uma pessoa exerce numa empresa. Tá? Então, essa função é exercida por uma única pessoa, né? E a função é exercida em uma empresa. Então, esse modelo aqui descreve que uma pessoa tem uma determinada função na empresa. E essa pessoa pode ter diversas funções. E a empresa também pode ter diversas funções. Bom, só para a gente entender um pouco, aqui o mais importante é a gente entender a transformação da classe de associação para o modelo de classe normal. Como o relacionamento aqui é sempre único, então função vai ser sempre um, tanto com pessoa quanto com empresa. Então, por isso que a gente tem esses caras aqui. Já esse relacionamento à multiplicidade, a gente tinha que uma pessoa trabalha em uma ou várias empresas. Então, uma pessoa tem uma ou várias funções, né? Porque esse cara aqui dizia respeito à pessoa. E o asterisco diz respeito à empresa. Então, ele vai estar aqui, respeitando a empresa. Tá? Então, é assim que a gente faz essa transformação. E daí a gente pode ter discussões se o modelo da classe de associação era o mais correto, porque sempre que você usa classe de associação, você vai ter esse relacionamento. Trazer o relacionamento da pessoa para o outro lado para cá, e este relacionamento aqui entre função e pessoa vai ser sempre único dos dois lados, né? E daí algumas questões que a gente pode deixar. Uma empresa pode ter diversas pessoas exercendo uma mesma função, né? São alguns questionamentos para vocês pensarem se a classe de associação foi uma boa ou se eu vou ter que modelar melhor esse modelo. Lógico, claro, lógico que você pode ter surgido de uma classe de associação e relacionamento e depois, quando você fez aqui as multiplicidades, colocou esse modelo para um modelo de projeto, você viu que não estava de forma adequada. E você vai adaptar ele e melhorar ele. Quando a gente fala do diagrama de projeto, outra coisa muito importante que a gente vai tratar daqui para frente é a delegação. Quando a gente delega, a gente confere representatividade ou poder para alguém. Isso é uma das características mais importantes da orientação a objeto, porque a gente divide as responsabilidades entre as classes e uma classe ela atribui a responsabilidade para outra para fazer algo, né? Então ela não faz tudo sozinho. Por isso que esse conceito é muito próximo da coesão e do acoplamento. Então, se eu quero, por exemplo, fazer o cálculo de um produto, do preço de um produto, eu preciso saber o seu valor de venda, eu preciso saber o valor da comissão do funcionário, eu preciso fazer os cálculos do imposto e assim por diante. Será que uma única classe vai ser responsável por tudo isso? Bom, normalmente a gente tem uma classe que ela é responsável por entregar esse valor final, mas ela geralmente não é responsável por fazer esse cálculo total. Ela vai delegar algumas responsabilidades a outras classes. Por quê? Para ela ter uma alta coesão, ou seja, se ela ser altamente especializada. Você imagina que mudou o cálculo do imposto, né? Se está lá no meio de uma classe grande e complexa, vai ser difícil de você alterar esse valor de cálculo de imposto. Agora, se você tem classes de cálculo de imposto bem definidas e organizadas, vai ser muito mais fácil você fazer a manutenção e até reutilizar em outros sistemas, né? Então, esse conceito é muito importante. Então, a gente, na orientação a objeto, essa delegação é o ato da gente conceder a outro objeto a responsabilidade de executar ou controlar a execução de determinada responsabilidade por meio de mensagem, que é a mensagem pode ser a criação de um objeto, a chamada de um objeto e assim por diante. Então, é por meio da delegação que a gente consegue a alta coesão, pois classes não são responsáveis por determinada responsabilidade, chegam a outra classe
essa responsabilidade. Basicamente o que eu quero dizer aqui é, se uma classe chamou a classe que calcula o valor total, para essa classe que chamou a classe que calcula o valor total, ela não importa se ela vai atribuir a outras classes as responsabilidades. Só importa que ela sabe que aquela classe tem que entregar o valor total. Então, por exemplo, quando a gente fala de delegação, seria algo como isso. A classe A chama o método comprar de B. E depois a classe A chama o método ver preço de C. Porque para comprar eu preciso saber o preço antecipadamente. Aqui a gente está tendo um autoacoplamento, pois a classe A chama B e C. A classe A não precisaria chamar a classe C direto. Por quê? Para comprar eu preciso ver o preço. Então, para comprar faz parte ver o preço. Então, A chama o método comprar de B. E dentro do método comprar, eu sei que está dentro, porque aqui é 1.1, né? Então está dentro de comprar. B chama o método de ver preço. Ou seja, eu passei parte da responsabilidade de comprar para B. E B, por sua vez, passa para C. Para A, ele não sabe que esse relacionamento aqui existe. O que importa é que ele passou a responsabilidade para B, ele delegou a responsabilidade para B e não importa como B vai fazer. E B, por sua vez, ele passa parte da responsabilidade para C. Né? E é assim que ocorre a delegação, como ocorre na vida real. Se você vai construir uma casa, você contrata um empreiteiro. Esse empreiteiro, para você, não importa se o empreiteiro vai subcontratar um encanador, um pintor, o importa é que ele te entregue o que prometeu, que é a casa bem feita. E mais importante, provavelmente é muito melhor que ele passe algumas responsabilidades para o eletricista, para o encanador, para o pedreiro, para o pintor, do que ele fazer tudo. Né? Provavelmente a casa vai ficar muito melhor construída. O importante é que a responsabilidade seja gerenciada pelo empreiteiro e, para mim, não importa como ele vai fazer para chegar no resultado final. Mas ele vai delegar muitas das responsabilidades para outras pessoas. Na orientação a objeto é a mesma coisa. Bom, então na próxima aula, a gente vai finalizar por aqui. Na próxima aula a gente vai falar sobre o diagrama de comunicação, que é um diagrama da OML comportamental, que é por meio dele que a gente vai atribuir as responsabilidades pensando nesse conceito de delegação.